Boa noite a todos. Bem-vindos à audiência de demonstração das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do exercício de 2014. Convido a doutora Gláucia, secretariar. Eu solicito à doutora Gláucia que faça a leitura do edital. Edital 759. André Luiz Rezec, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada audiência pública para o dia 29 de setembro de 2014, segunda-feira, às 19 horas, no plenário dessa Câmara Municipal, situado na Rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do exercício de 2014. Registre-se e cumpra-se, publicando-se no órgão de imprensa oficial do município, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos vereadores. Dado e passado na sala de reuniões da Câmara Municipal de Barretos, aos 10 de setembro de 2014. O primeiro secretário fez digitar o presente edital, sobrescreveu e assinou. André Luiz Rezec, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Bom, eu passo a palavra para o Adilson, que vai fazer a apresentação inicialmente, depois está aberto aos presentes. Boa noite. Bem, vamos então passar as explanações dos números da execução orçamentária referente ao segundo quadrimestre de 2014. Nós apresentaremos aqui uma execução orçamentária e financeira, né, daquilo que se arrecadou, daquilo que se gastou, e toda a execução fiscal que se ocorreu nesse período, de janeiro a agosto. Bem, primeiramente, podemos avançar o primeiro slide. A gente demonstra nesse primeiro quadro a movimentação de arrecadação que houve. As metas fiscais elas são demonstradas no município considerando todas as entidades públicas que existem no município. Então, nós temos que consolidar valores. Aqui, no município, participam da consolidação a Prefeitura, o SAI e o Instituto, e a Câmara também. Só que, como o primeiro slide é slide de receita, a Câmara não tem receita, ela não aparece nesse primeiro quadro, mas ela aparece na consolidação. Então, no primeiro momento aqui, nós estaremos apresentando aquilo que o município arrecadou e aquilo que o município executou de despesa. Vamos lá. Nós temos aqui um primeiro grupo chamado de receitas correntes, onde havia uma previsão de 355 milhões. (... 2013? Acho que nós abrimos o... Se precisar do pendrive...
Ok, podemos continuar. Nos desculpem o transtorno. Bem, como eu ia dizendo, nós vamos apresentar os números que foram arrecadados de janeiro a agosto de 2014. Então, nós temos aqui o orçamento para o exercício todo de 368 milhões e 700. Essa é a estimativa de receita para o exercício todo. Nós teríamos aí 2/3, né, que teriam que ser arrecadados até o momento. Então, o que nós temos aqui? De receita corrente, havia uma previsão de 370 milhões 638, onde na Prefeitura foram arrecadados 222 milhões 958, no SAI 18 milhões 242 e no Instituto 20 milhões 182. Bom, mas em que rúbricas, que tipo de despesas foram essas? Nós temos aqui que em receita tributária, que é o imposto predial, territorial, o ISS, o imposto de renda, a Prefeitura arrecadou 44 milhões e o SAI 245 mil. Receita de contribuições, a Prefeitura arrecadou 1.486, receita de contribuições lá na Prefeitura é aquela CIP que vem na conta da energia elétrica, e lá no Instituto de Previdência, receita de contribuição lá no Instituto de Previdência é contribuição social mesmo do servidor, 6.995. Receita patrimonial é basicamente rendimentos de aplicações financeiras, na Prefeitura 2.227, no SAI 93 mil e no Instituto de Previdência 1.257. Receita de serviços, são serviços diversos que a Prefeitura coloca à disposição e cobra por isso, 592 mil, no SAI 15 milhões 137. Então, na verdade, o SAI ele faz um serviço de coleta e tratamento de água, por isso que tem um valor relevante aqui para o SAI, 15 milhões 137 até agosto. Transferências correntes, o município arrecadou até agosto 157 milhões 281. Então, ali é a principal ingresso de receitas do município, que é onde a gente contabiliza o Fundo de Participação do município, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, que é o dinheiro da educação, nós contabilizamos aqui, que deu uma cifra, então, de 157 milhões 281. Temos um outro grupo importante de receita aqui, que nós chamamos de receitas correntes, onde houve um ingresso lá na Prefeitura de 17 milhões 086, 3 milhões 011 no SAI e 1 milhão 907 lá no Instituto. Outras receitas correntes, basicamente, onde nós contabilizamos lá as receitas de dívida ativa. Geralmente são tributos lançados em um ano, não recolhido, no ano seguinte nós passamos a contabilizá-lo de uma forma diferenciada, dívida ativa, que é o que compõe esse grupo de outras receitas correntes. Receita corrente intra-orçamentária, essa é uma nomenclatura técnica, para dizer aquilo que um órgão paga para o outro dentro do governo. Então, por exemplo, esses 10 milhões 022 aqui arrecadado pelo Instituto de Previdência é a parte patronal dos encargos previdenciários que a Prefeitura recolheu. Então, a Prefeitura pagando para o Instituto. É um pagamento que ocorre dentro do próprio governo, então tem uma classificação específica chamada aqui receita intra-orçamentária. Isso, 226 mil aqui, são contas de água que o SAI recebeu da Prefeitura, da Câmara. Então, quando paga um para o outro, a gente contabiliza de forma separada. Aí nós temos um outro grupo de receita, chamada receita de capital. Temos uma expectativa de 13 milhões 630 para o exercício. A Prefeitura arrecadou 5 milhões 675 até agosto, e o SAI 391.640, como transferência de capital. E aí nós temos uma dedução dessa receita de 157 milhões aqui, parte dela é retida, volta para o governo federal para constituir o Fundeb. Nós fizemos uma contribuição então ao governo federal de 16 milhões 183 de janeiro a agosto. De forma que recursos financeiros mesmo, feitas deduções, no caixa da Prefeitura, 212 milhões 450, no caixa do SAI, 18 milhões 634, e no Instituto de Previdência, 20 milhões 182. Isso totaliza, então, uma receita no município de 251 milhões 267. Então, essa é a movimentação, são os dados, são as receitas que ingressaram no município de janeiro a agosto. Ok?
De outra maneira, a gente mostra, então, as despesas, como é que as despesas se comportaram nesse mesmo período, né? Nós temos um plano de contas um pouco mais aberto, mas aqui a gente traz por um padrão de classificação de despesa, que é um padrão, ele é padrão, como eu já disse, para o governo federal, estadual, municipal, então qualquer lugar, pessoal em cargos sociais vai ter o mesmo significado nas 3 esferas de governo, então a gente usa uma classificação que ela é padronizada. Então nós temos aqui, primeiro grupo de despesas, pessoal em cargos sociais, onde a administração contabiliza a sua folha de pagamento e os encargos sociais dela decorrentes. Então, quanto é que custa a folha de pagamento da administração municipal? Vamos lá. Na prefeitura, 89.637.000. Na Câmara, 4.035.000. No SAI, 8.609.000. E no Instituto lá de Previdência, com inativos e pensionistas, 17.392.000. Então, de tudo aquilo que foi arrecadado, utilizou-se 119.675.000 para folha de pagamentos em encargos sociais. Temos um outro grupo aqui de despesa chamado juros e encargos da dívida. Nós vamos ver mais adiante que a Prefeitura tem alguns parcelamentos de longo prazo junto ao Instituto de Previdência, precatórios, CPFL. Essas dívidas de longo prazo elas têm atualizações. Então, se gastou 546.704 com juros e encargos da dívida. Aí nós temos um outro grupo de despesa aqui chamado outras despesas correntes. Esse é um grupo mais genérico de despesa. Então, nós contabilizamos aqui todo o custeio da máquina pública, da máquina administrativa. Então, aqui entra o combustível, a merenda, o medicamento, o pagamento de dívida, o principal da dívida. Entra o custeio dos serviços públicos mesmo, com exceção da folha de pagamento, nós contabilizamos aqui em outras despesas correntes. Dessa forma, nós temos que a Prefeitura gastou de janeiro a agosto 115.711.000, a Câmara 1.027.000, o SAI 6.978.000 e o Instituto 299.128. Com relação a investimentos, investimento é a construção, reforma de próprios municipais. A esse título, a Prefeitura gastou, nesse período, 18.617.000, a Câmara 110.000, o SAI 2.257.000 e o Instituto 2.280. Inversões financeiras. Inversões financeiras é uma outra forma de investimento também. Eu acredito que aqui, Milton, são as desapropriações. São as desapropriações do fundo de vale ali, de alguns terrenos, alguns prédios que tiveram que ser desapropriados para que pudesse seguir a obra. Então, a esse título, nós gastamos aqui 3.287.000. E um outro grupo aqui chamado amortização da dívida. Então, 4.172.000 foram pagos com amortização de dívida de precatório municipal, precatórios judiciais, desculpem, amortização da dívida junto à Previdência Municipal e outras dívidas confessadas que o município tem. Dessa maneira, nós temos aqui, então, que a Prefeitura executou de despesa de janeiro a agosto 231.973.000, a Câmara 5.173.000, o SAI 17.845.000 e o Instituto de Previdência 17.694.000. Tá? O nosso objetivo aqui é verificar o quê? É fazer um comparativo entre receita arrecadada e despesa executada para verificar se nós temos um déficit, um superávit, aí avaliar uma situação fiscal de curto prazo do município como um todo. Então, nós temos aqui, se nós pegarmos a receita da Prefeitura arrecadada no slide anterior e compararmos com os 231 milhões que foram gastos, nós teremos aqui um déficit orçamentário de 19.523. Na Câmara, 5.173.000, por quê? Porque como a Câmara não tem receita, na verdade foi demonstrado como um déficit aqui, mas na verdade não é um déficit real, porque a Câmara tem transferência financeira da Prefeitura para suas despesas. Né? A gente verifica aqui no SAI um superávit, uma situação positiva de 788.000, e lá no Instituto de Previdência, 2.488.000. Aí então essa é uma primeira visão da situação financeira. Ocorre que nós tivemos, de 2013
2013 para 2014, nós recebemos, alguns recursos ficaram no caixa da Prefeitura e sem comprometimento lá de 2013 para 2014. Isso é o que a gente chama de superávit financeiro. O que é isso? É uma sobra financeira e esse dinheiro é do Fundo Municipal do Idoso. Então, no ano de 2013 para 2014, nós passamos lá com 18.957 em caixa e não tinha nada a pagar. Então, esse superávit aqui, ele serve para amortizar um déficit. Por quê? Porque em 2014, nós pagamos 18, 19 milhões para o Fundo Municipal do Idoso. Veja só, nós pagamos em 2014, mas a receita não entrou. Então, se eu pego a receita e despesa, se a receita não entrou no mesmo período, eu tenho um desequilíbrio. Então, até uma metodologia do próprio Tribunal de Contas quando você apura um resultado orçamentário, você traz para ele um superávit que você teve no exercício anterior para você poder ter esse equilíbrio. Então, quando a gente verifica essa situação, a gente coloca, vamos chamar esse calço aqui do superávit financeiro do exercício anterior, a Prefeitura sozinha ela passa a ter um déficit de R$ 566 mil, a Prefeitura. A Câmara, como a gente está falando de receita e despesa, aquela arrecadação anterior da Prefeitura tem que dar suporte para esse déficit da Câmara, ok? Porque eu tenho que pegar dinheiro daquela receita para trazer para cá. A gente verifica aqui, então, um superávit do SAI, ele continua aqui, e do Instituto. Como eu disse anteriormente, o intuito aqui é de mostrar a visão consolidada, mas de qualquer maneira está aberta, mas é o resultado consolidado que a gente verifica. Quando a gente coloca os positivos contra os negativos aqui, que nós estamos verificando, então a gente verifica que o município, né, encerrou agosto com um déficit orçamentário de 2.462. Então, se o município tivesse que pagar todas as suas contas de curto prazo, em 31 em agosto de 2014, iria faltar, então, entre receita e despesa, nós teríamos um déficit orçamentário de 2.462. Então, é uma situação deficitária, mas ela é uma situação controlável. A média de arrecadação do município, aliás, do município não, a média de arrecadação só da Prefeitura nesses meses de janeiro e agosto, se nós pegarmos o valor arrecadado, é em torno de 26 milhões e 500 mês arrecadação, né? Então, se você pegar um déficit de 2 milhões 482 ali, para uma arrecadação mensal de 26 milhões e meio, é um déficit assim, que a gente entende que é perfeitamente controlável aí para ser até o final do exercício. Ok? Não sei se ficou claro, né, se alguém tiver alguma dúvida. Podemos avançar? Pois não. Pois não. Professor Gilson, por favor, não fala no microfone só para ficar. A dúvida é em relação aos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Sim. São 18 milhões e pouco. É correto estar contabilizando isso dentro do orçamento do município, sendo que esses recursos não pertencem ao município. É decorrência de arrecadação de instituições privadas do município, e sendo que esses recursos, apenas 5% ficará para o Fundo Municipal do Idoso. E os demais restantes é decorrência de arrecadação da Fundação Pio XII. Tá? Então, não há um erro contábil aí contabilizar esses recursos dentro do orçamento do município, sendo que esse recurso não é do município, é de uma instituição privada, a Fundação Pio XII, e desses recursos ficará apenas 5% para o Fundo Municipal do Idoso, e que também é um recurso vinculado. Então, quando as empresas e as pessoas fazem doações, eles fazem doações para um fundo municipal, com CNPJ vinculado à administração pública. Então, esse dinheiro, apesar de ele ser vinculado, ele entra pela administração, ele é doado para o fundo, e aí o fundo tem as regras dele de fazer as doações para as empresas, né, para as entidades. Então, não tem outro caminho a não ser pela Prefeitura, pela administração municipal, porque nós temos o Fundo Municipal do Idoso, tem o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, o Fundeb, o Fundo Municipal de Saúde. Então, esses fundos, eles são fundos municipais, eles fazem parte do orçamento municipal.
Obviamente que eles têm seus carimbos específicos, mas a via contábil, quando se faz uma doação, é para o CNPJ do fundo, que ele é municipal. Então, obrigatoriamente, ele tem que passar pela contabilidade pública e pelo registro contábil do município, e depois o fundo, não é só o fundo idoso, tem vários outros fundos no município, os gestores daquele fundo vai verificar a destinação e vai fazer o repasse. Então, senhor Dilson, não tem outra maneira a não ser passar, mesmo sendo com carimbo, mas tem que passar pelo fundo municipal. A dúvida é em relação a utilizar esses recursos para calcular o déficit do município, sendo que esses recursos eles não são utilizados para bancar o déficit ou o superávit do município. É que, na verdade, é que nós tivemos em 2014 uma despesa, 18 milhões de despesa, e colocamos 18 milhões de receita. Na verdade, eles se anulam, quando no mesmo período, de uma forma geral, entrou a receita, vai sair a despesa no mesmo valor. Então, são pesos, praticamente, quando você fecha um balanço, quando você apura um resultado, é que, coincidentemente, no ano de 2013, entrou o recurso do fundo e não foi repassado no mesmo período, senão ele teria entrado e saído no mesmo período. O que houve é que o recurso entrou no final de 2013, não foi isso, Miltinho? E para que o dinheiro é carimbado, ele entra no fundo idoso, já se sabe a entidade que vai, só que, burocraticamente, o Fundo Municipal da Assistência Social, o Conselho Municipal da Assistência Social, eu até tive a oportunidade de participar junto com eles em algumas reuniões aqui no Hospital do Câncer. Mesmo o dinheiro sendo carimbado, tem toda uma burocracia, um programa de trabalho, um convênio para esse dinheiro ser repassado. Não é assim, o dinheiro entrou na conta do fundo e já se repassa, não é um repasse automático, tem todo um arcabouço burocrático para que esse dinheiro vá para a entidade, né? Então, essa burocracia toda, que tem que passar pelo orçamento, tem que ter plano de trabalho aprovado, não se deu tempo de fazer isso em 2013, acabou fazendo em 2014. Mas via de regra, é uma receita e uma despesa. Então, ele não auxilia nos resultados fiscais, vamos dizer assim, para ajudar a melhorar o resultado de balanço, porque ele entra e sai. Ok? Bem, esse quadro a gente mostra de uma outra maneira, também receita e despesa que nós já vimos. Então, aqui é um quadro somente da Prefeitura, que demonstra que a Prefeitura arrecadou, no mesmo período, ali no segundo quadrimestre, 212.450.000, liquidou 231.973.000, né? Ela veio lá do exercício anterior com 42.099.000 em caixa, e está encerrando o quadrimestre agora, o segundo quadrimestre, com 34.502.000. Então, se nós pegarmos lá o encerramento de agosto para setembro, tinham contas a pagar lá de 28.801.000, isso considerando uma folha de pagamentos e todas as obrigações com prazo a vencer, em contrapartida, 35.035.000 em caixa. Então, ela tinha esse equilíbrio financeiro no encerramento do quadrimestre de agosto. Ok? Podemos? Próximo quadro é o quadro da Câmara, da Câmara Municipal. O que nós temos aqui? A Prefeitura fez repasse financeiro para a Câmara de janeiro a agosto de 5.659.000. A Câmara, por sua vez, executou 5.173.000. A Câmara virou o exercício de 2013 para 2014 com 441.000 na conta corrente. Em agosto, ela tinha 657.000 em conta corrente. Okay? Então, esse é um extrato, mais ou menos não, esse é um extrato financeiro da Câmara Municipal. O SAI ele arrecadou, nesses 8 meses, 18.634.000, executou de despesa 17.845.000. O SAI veio do ano passado com um saldo financeiro de 3.597.000 e encerrou agosto com 5.339.000. Então, se percebe aqui uma melhoria grande na situação financeira do SAI. Instituto de Previdência, ele teve uma arrecadação de 20.182.000 nos 2 quadrimestres,
uma execução de despesa de 17.694.000. Ele veio lá de 2013 com uma situação financeira, um ativo de curto prazo de 48.722.000 e encerrou agora agosto com 55.727.000. Então, também se percebe aqui uma melhoria na situação financeira do fundo de previdência. Porque, atualmente, a administração vem mantendo em dia as suas obrigações com o Instituto de Previdência, pagando a parte patronal, a parte segurada, os parcelamentos estão todos em dia, então isso reflete numa melhora da situação financeira do Instituto, né? Bem, agora a gente passa a falar um pouco de um outro aspecto da audiência, que é a questão do se tem endividamento de curto prazo, de longo prazo, como é que está aquilo que nós temos de disponibilidade financeira, aquilo que a gente deve. Então, esse é uma dívida. A Prefeitura tem uma dívida chamada dívida fundada. Essa dívida fundada são parcelamentos que ela tem com alguns órgãos, né? Isso é diluído em parcelas, 60 parcelas, 5 anos, esse é de acordo com cada contrato, mas só que é uma dívida de liquidez de médio e de longo prazo. Então, nós temos que a Prefeitura tem um endividamento com o INSS de 988.000, com o Instituto de Previdência, os parcelamentos reafirmados de um saldo atual de 53.303.000, com a CPFL. Esse aqui era o saldo anterior. Então, o INSS era 1.037.000, nós pagamos 356. Essa dívida foi corrigida em 307. Essa é uma dívida que precisa ser renegociada com o INSS. Temos um saldo agora de 988.000. Com o Instituto de Previdência, nós viramos o ano de 2013 para 2014 com 55.247.000. Houve uma atualização de 268, pagamos 2.213.000, em agosto estávamos com saldo de 53.300.000. Com a CPFL, nós viramos o exercício com 7.419.000, houve um pagamento de 2.173.000, em agosto o saldo era de 5.246.000. Com o SAI, uma dívida que existe lá de 150.434, que não houve pagamento. Com precatórios, nós viramos o exercício com 11.210.000 de dívida de precatório. Fomos auditados recentemente pelo Tribunal de Contas. Houve uma verificação de saldos, porque ainda tem Tribunal de Justiça, Tribunal Trabalhista. Houve uma diferença a ser incorporada de 2.462.000. Um pagamento de 1.017.000. Pois não. Isso é uma diferença apurada ou novas desapropriações? Não. É diferença apurada em cima do montante. Não estava inscrito, né? É uma diferença e um mapa. Isso eu até estava discutindo lá com a Andréia, porque o Tribunal de Justiça, ele está mandando para a gente, porque, na verdade, essa questão de precatório era uma coisa... A gente sabia os valores dos principais, André, mas nós não tínhamos os valores atualizados. E o Tribunal de Justiça vem fazendo essas atualizações de precatório e eles nos enviam os ofícios fazendo as correções, os ajustes dele. Nós checamos com a nossa contabilidade e nós temos que fazer atualizações. Então, isso aqui é uma atualização de precatório mais um mapa, que foi o mapa de 2014 para se pagar lá em 2015. Tá? E efetuamos um pagamento até o momento de 1.017.000, o que leva o nosso estoque de precatório para 12.656.000, já com os 2 milhões. Então, é 11 mais 2.400 e menos 1.017, que dá aqui os 12.656.000. Nós temos um outro parcelamento lá com o PASEP de 793.000, uma correção de 15 e um pagamento de 52, que trouxe o saldo para 756. Em Gebras, uma dívida de R$541.000, que ela não está sendo paga, ela continua no mesmo saldo. E uma dívida também com a CAPEM Seguradora, de 406.000, houve uma amortização de 191 e com o saldo de 215.100. Okay? Você saberia explicar o que é essa dívida em Gebras?
Milton, você pode me ajudar? A Ingebras era a firma de radares? Essa dívida ela está congelada. Eu acredito que ela deve estar sendo analisada pelo jurídico. Já há alguns anos que não existe amortização dessa dívida. Possivelmente ela deve estar sendo discutida na justiça, né? De qualquer forma, então, com relação ao endividamento de longo prazo, nós tínhamos lá no final do exercício de 2013 76 milhões, houve uma incorporação de 2.462.000, uma atualização de 591 mil, um pagamento de 6 milhões e 4, e esse saldo, então, ele veio para agosto para 73.857. Mas essa, como eu disse, não é uma dívida de curto prazo, é uma dívida aí que você negocia para até 60 meses. No caso do Instituto de Previdência, da Previdência é 240. Né? As outras são... Porque hoje 240 foi uma situação especial que o Ministério da Previdência abriu para aquele momento, né? Hoje os parcelamentos com a Previdência no máximo para 5 anos, né? Para 60 meses. E a respeito da CAPEM, ali, que tipo de seguradora? Que seguro que é esse? Essa dívida, essa CAPEM, ela é da época da dona Glaucia ainda, era um fundo de previdência, isso... Porque o que acontece é o seguinte, tem conhecimento também da CAPEM, que é um órgão criado pelos bancos para emprestar dinheiro por fora, e às vezes pode ser que tenha ocorrido dos servidores ter tirado os empréstimos e a prefeitura não ter repassado. Tá? Tem bancos privados que criaram no passado com esse título CAPEM, é uma forma de emprestar recursos consignados, e precisa verificar se, de repente, a própria prefeitura não repassou. Então, teria que ter explicação sobre a Ingebras. Eu concordo em que explicar melhor aqui que se refere isso, e a CAPEM também. No próximo slide, a gente vai trazer esses dados. Na próxima audiência, nós vamos trazer informações detalhadas, mas principalmente a CAPEM, eu já atuo como consultoria na prefeitura há alguns anos já, essa dívida ela já vem se enrolando no balanço aí há algum tempo. Então, nós vamos fazer um levantamento dessa situação e trazer na próxima audiência. Eu até perguntei da Ingebras, exatamente porque da Ingebras, para mim, é nova. A CAPEM já é meio recorrente. É recorrente, CAPEM, é sim. Muito tempo. Várias administrações já. Esse quadro aqui ele é bastante técnico, mas o objetivo aqui é mostrar o endividamento do município, né? Basicamente, são valores que nós já conhecemos em slides anteriores. Basicamente, ele traz aqui tudo aquilo que o município deve e comparando com aquilo que o município dispõe de ativos financeiros. Então, o município aqui prefeitura, porque o resultado nominal é somente prefeituras e autarquias, sem considerar instituto de previdência. Então, existe uma dívida fundada de 73.857.000, que foi o slide anterior que nós acabamos de ver. A prefeitura e as administrações indiretas, existe um estoque financeiro de 40.499.000. Haveres financeiros, 1.915.000. E restos a pagar processados de exercícios anteriores de 12.199.000. Então, aqui, o que eu faço aqui? Olha, a metodologia é 40 milhões mais 1 milhão, que é haveres financeiros. Eu desconto os 12.199.000 de restos a pagar, que é uma dívida, eu passo a ter um valor de 30 milhões, que é o quê? É o 40 mais 1 menos os 12. Eu passo a ter 30 milhões. Esses 30 milhões seria o que me sobra de disponibilidade para eu pagar da minha dívida fundada.
Então, 30 milhões, eu desconto lá dos 73 que eu devo, eu passo a ter uma dívida líquida de 43.642. Isso aqui é a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso é um padrão nacional para se medir nível de endividamento dos municípios. Então, a nossa dívida consolidada líquida é de 43.642. O que é importante dizer que não é uma dívida vencida, é aquela dívida para pagar em 240 parcelas, que tem um Instituto de Previdência ali dentro, em 60 parcelas. E esses parcelamentos, é bom, com exceção da CAPEM e da Ingebras, todos os outros parcelamentos estão sendo honrados rigorosamente em dia. Né? Até eu quero parabenizar o setor contábil da Prefeitura, porque o Adilson e o Milton estão careca de ver eu brigando todo ano aqui, que se computava o caixa do Instituto de Previdência aí, e a dívida ficava desse tamanhozinha, usando os haveres do Instituto de Previdência. Agora, exceto o órgão da Previdência, pela primeira vez eu vejo coerentemente esse slide. Bom, eu só estava verificando o número ali para a gente ter uma referência se isso é pouco e se isso é muito. Tá? Talvez essa informação até deveria estar mais clara nesse slide. Segundo a regra do Tesouro Nacional, o município pode ter um endividamento, ele pode ter uma dívida consolidada líquida até 120% da sua receita corrente líquida, que é aquele indicador que a gente utiliza para ver o índice de pessoal. Né? Então, a receita corrente líquida do município em agosto de 2014 era de 349 milhões. Nós vamos ver essa informação mais adiante. Então, o município ele pode se endividar até 120% de 349 milhões, que eu imagino que vai dar perto ali de 450 milhões, mais ou menos. Poderia ser o endividamento. Aqui é de, considerando essa cifra, podemos dizer que é de apenas 43.642. E verifiquem que, em dezembro de 2013, a dívida consolidada líquida ela era de 51.366. Ela caiu para 43.642. Então, a dívida consolidada líquida ela teve uma redução de dezembro de 2013 para agosto de 2014 de 7.723. Então, essa foi a redução da dívida consolidada líquida no período. Ok? Aí agora, André, nós temos um resultado nominal somente do Instituto de Previdência, que na verdade... É que antes somava os dois, eu sempre brigava com você, né, Dilson? Sim. Então, nós temos lá eles têm lá uma dívida consolidada de 20.638, né? E um ativo total, uma aplicação de 54.302, que é toda a aplicação deles. Então, na verdade, não se fala em endividamento no Instituto de Previdência. Né? E depois nós temos, o próximo slide, pode avançar, é o consolidado, que aí era aquele que a gente apresentava antes, juntando tudo. Aí volta lá, a gente só aí fala que deu um superávit de 25 milhões. Porque aí, quando a gente junta todas essas informações de endividamento e disponibilidade, veja que eu não tenho mais uma dívida fiscal líquida. Como está entre parênteses aqui, eu teria um excesso, sobrando 10 milhões. Eu pagaria toda a dívida e sobraria ainda 10 milhões. Que é uma situação que o STN, né, a Secretaria do Tesouro Nacional manda fazer, mas o que se considera é individualizado. Agora, Prefeitura, Instituto de Previdência, separadamente. Obviamente, porque o município não pode pegar dinheiro do Instituto de Previdência para pagar outro tipo de dívida. Por isso que houve a separação em dois quadros. Ok? Bom, então, na verdade, aquele quadro da Prefeitura, né, resultado nominal, exceto o Instituto de Previdência, eu mostrei lá para vocês que nós reduzimos a dívida consolidada líquida do município em 7 milhões de janeiro a agosto. Ok? O que é uma situação favorável, né, para a administração. Então, a gente já viu ali o comparativo entre receitas e despesas, a gente verificou lá o endividamento, né, do município de 43 milhões. Agora a gente passa a demonstrar alguns indicadores de como é que estão sendo aplicados alguns recursos no município.
que a Constituição determina um limite mínimo para ser aplicado no ensino, nós temos recursos do Fundeb que são vinculados, temos saúde, então a gente vai verificar esses números agora. A primeira demonstrativa é com relação à aplicação no ensino, que é uma obrigatoriedade que está lá no artigo 212 da Constituição, que pega e que pede que as receitas oriundas de impostos e as transferências, obrigatoriamente, a prefeitura, o município, tem que separar 25% e aplicar na educação. Então, o que nós temos aqui? Essas receitas de impostos e transferência de impostos de janeiro a agosto corresponderam a 130.356.000, que daria uma aplicação mínima para o município de 32.589.000. Aí nós temos 3 critérios de aplicação. A despesa pública ela passa por 3 estágios. O estágio do empenho, o estágio da liquidação e o estágio do pagamento. O estágio do empenho é quando eu contrato uma despesa. Quando eu faço um contrato, assino um contrato com uma prestadora de serviço ou com uma empreiteira para fazer uma obra, nesse momento do contrato, eu registro essa despesa como empenhada. No momento que o serviço é entregue ou que uma obra é medida, aquilo que era empenhado, ele passa para um segundo estágio, que é o estágio da liquidação. É aquilo que já foi entregue para a administração. Não tem como mais eu dizer que eu não quero, né? Já aconteceu, só que eu não paguei. Isso é a fase da liquidação. E, finalmente, a fase do pagamento, que é onde eu faço a transferência financeira para a conta do prestador de serviço ou da empresa. Então, pela despesa empenhada, houve uma aplicação de 30,49%. Pela despesa liquidada, 28,81%. E pela despesa efetivamente paga, 25,82%. Ou seja, qualquer um dos critérios que eu verifique, eu estou cumprindo o mínimo obrigatório de 25%. E, muito provavelmente, a despesa que eu só contratei, que ainda não liquidei, não paguei, essa liquidação e esse pagamento vai acontecer até o final do exercício. Então, provavelmente, até o final de dezembro, esse índice de 25% ele vai chegar, no mínimo, aqui em 28% de aplicação. Ok? Com relação ao Fundeb, primeiro que a gente verifica lá, lembram que lá na primeira slide de receita nós verificamos que nós devolvemos para o governo federal 16 milhões para ele formar o Fundeb? Aqueles 16 milhões voltou para a gente 29. Então, assim, o município ele tem um ganho com a municipalização, porque ele teve retido 16 milhões e retornou 29.857. Desse total, tem 2 regras para a aplicação desse dinheiro. A primeira regra é que, no mínimo 60%, eu tenho que pagar folha e salários de professores, ok? Que eu teria que fazer um pagamento mínimo de 17.914.000. E uma outra regra para os recursos do Fundeb é que, dentro de cada exercício, eu tenho que aplicar, no mínimo, 95% dos recursos recebidos. São as 2 regras básicas do Fundeb. E aí nós temos, com relação ao valor dos 29 que nós recebemos, então nós temos aqui, olha, que despesas com magistério. Por uma aplicação mínima de 60, eu empenhei 87 para a folha de pagamento, empenhei, liquidei e praticamente 75 de pagamento. Então, dos 60% que eu deveria investir no magistério, com folha de pagamento do magistério, eu estou investindo 87%. O restante, demais despesas, então, 17%, o restante o município acabou gastando com outras despesas. Inclusive, houve um empenhamento um pouco maior daquilo que entrou. Então, nós empenhamos ainda 5,05% de empenho, além do valor que ingressou. Eu nunca posso pagar mais de 100%, né? Então, veja que o pagamento aqui está um pouco menor. Na verdade, com as próximas receitas, eu vou compensar o valor maior que foi empenhado ali. Mas, de qualquer maneira, assim, nós gastamos mais de 60% com salário de professores. Essa que é a principal regra. E, como já está empenhado e liquidado mais do que veio, com certeza nós não vamos aplicar somente os 95%. Nós vamos aplicar 100% desse recurso dentro do exercício. Ok? Pois não. Só para comentar, isso é só para a gente analisar o que aconteceu na prática. Diante desse quadro aí, é que a gente chega à seguinte conclusão, que houve falta de planejamento dentro da educação no município, se gastou além do que deveria gastar, se contratou
de forma desordenada, entendeu? E aí a gente verifica, aí chega no final do semestre, vai aquela tentativa de demitir 96 educadores, né? Porque chegou a extrapolar. Apesar, isso dentro da perspectiva que se tem que o 25% é o mínimo e se vê como o máximo. Tá? Então isso aí mostra a falta de planejamento e o descontrole da forma como foi utilizados os recursos da educação, né? Agora, uma outra preocupação que eu tenho dentro da questão do empenho do liquidado, está ocorrendo empenho, está ocorrendo liquidado, e tem muitos fornecedores ainda que não estão recebendo, né? Estão com a nota lá há vários meses e não estão recebendo, tá? Por falta de recurso. Então a minha preocupação é se o que está escrito aí está correspondendo à realidade, aquilo que está acontecendo. Porque tem muitos fornecedores que estão empenhando, está liquidando, mas não está recebendo aquilo que está acontecendo. Professor Adilson, mas se pegar o valor pago, 27 milhões, e o valor liquidado, 31 milhões, é justamente a diferença. 31 milhões liquidado é o que a prefeitura já recebeu. 27 milhões pago é o que foi pago. Então essa diferença é o que ainda há para pagar. Não necessariamente que esteja atrasado, mas é a diferença que há para pagar, correto, Adilson? Sim, isso está dentro do fluxo de caixa da administração, né? Porque a questão do empenho, nós trabalhamos com empenhos globais, empenhos prévios. Quando você empenha, você contabiliza o empenho, às vezes a liquidação, mas aquilo não está vencido. Então isso faz parte de um fluxo de caixa. De uma certa maneira, a forma de estar empenhado um pouco a mais do que foi recebido, não caracteriza uma ausência de planejamento. Por quê? Porque isso está contratado sabendo que nós vamos pagar isso em setembro, outubro, novembro, onde ingressará a receita ali, né? Nós temos uma contratação, mas que vai vencer em meses posteriores, onde haverá o ingresso de novas receitas. Só um exemplo, material escolar é comprado no começo do ano, é feito um empenho global de todo o material até o final do ano. Exatamente. E ele vai sendo entregue e pago mês a mês. E a receita para pagar vai entrando mês a mês também. Exatamente. Coisa que não acontece com a questão dos salários, né? Porque senão não teria ocorrido essa tentativa de demitir os 96 educadores, porque houve essa tentativa. Tá? Então isso mostra que houve falta de planejamento. Porque a partir do momento que você contrata 96 e cria-se a perspectiva de demissão, então não deveria ter contratado. Então, por isso que eu quero dizer que houve um aumento muito grande em relação às despesas dos 60%, que de 60% foi para 87,71% empenhado. Tá? Então, empenhou 87,71%, aí viu que se tinha empenhado em excesso, e aí tentou demitir para reduzir as despesas. Então, nesse sentido, houve falta de planejamento. Porque como que você contrata, empenha, e depois você chega à conclusão que você não tem dinheiro para pagar e vai querer demitir? Então, houve falta de planejamento, sim. A questão da demissão que o senhor está colocando, eu desconheço, eu não posso comentar. Agora, na verdade, aqui os 60% é uma aplicação mínima. Existe municípios que aplicam 100% do recurso do Fundeb com folha de pagamento, né? Então, o fato de 87 é muito ou pouco, é uma aplicação mínima. Realmente, nós vamos... geralmente, utiliza-se o Fundeb para pagar a folha de pagamento. Até o limite da folha, né, você utiliza todo o recurso do Fundeb acima dos 60%. Então, o 87%, ele é aquilo que foi necessário para fazer o empenhamento. Não significa que ele é muito ou que ele é pouco, porque eu posso usar 100% desse recurso, inclusive, para se fazer o pagamento da folha. E se não for suficiente, eu posso jogar ainda essa folha de pagamento lá para os 25%, que é o slide anterior que nós vimos. Saúde, né? Deixa eu ver aqui, acho que... Saúde. Então, nós temos uma base de cálculo de 130.356, é a mesma base de cálculo que nós utilizamos para a educação, só que para a saúde nós temos uma aplicação mínima de 15% das receitas de impostos e de transferências, que daria uma aplicação mínima de 19.553. Aí os conceitos de despesa empenhada, liquidada e paga é o mesmo, onde a gente verifica ali, para a despesa empenhada, um percentual de 20,88%,
despesa liquidada 19,57% e uma despesa paga de 15,8% de ações de saúde. Na verdade, assim, na verdade, o que foi investido em ações de saúde no município foi um valor de 65 milhões pela despesa empenhada, 60 pela liquidada e 53 pela paga. Só que desse total, vejam lá, essas despesas com recursos estaduais e federais. Pela despesa empenhada, 38 milhões ali foram custeados com recursos federais, de fundo a fundo. Então, o que o município colocou do bolso dos 65 milhões 441? 27.223. Se nós formos analisar lá pela despesa paga, quanto que o município efetivamente gastou com saúde de janeiro a agosto? 53.916. Isso é que foi efetivamente pago. Ocorre que desses 53 milhões, 33.308 foram pagos com recursos federais e estaduais e 20.607 com recursos do Tesouro, que dão aplicação então de 15,80. Okay? E aí nós temos a despesa com pessoal. Como é que está o gasto com pessoal do município? A questão dos gastos com pessoal, nós temos um teto máximo, né? A administração tem um teto máximo para aplicar, que é 54% de uma receita corrente líquida. A receita corrente tem uma metodologia para se fazer esse cálculo da receita corrente, mas basicamente é a receita total da prefeitura, feita algumas deduções. Então, aplicada a metodologia, a nossa receita corrente líquida de agosto é da ordem de 349.138. Então, esses 349.138, ele corresponde a 12 meses de arrecadação. Toda vez que nós vamos verificar a aplicação com despesas com o pessoal, para que a gente tenha uma média, então a gente considera sempre 12 meses, né? Tanto na receita quanto na despesa. Então, aquele 349 milhões é a receita de agosto de 2014 a setembro de 2013, né? Para a mesma coisa, o valor da despesa. Então, 349.138, nós temos um teto máximo de 188.535, que era o limite máximo, que é uns 54%. Temos um limite prudencial de 179.108, quer dizer, quando, eventualmente, se a nossa despesa chegar ao limite prudencial 51,35, o município já tem uma série de restrições que ele tem que aplicar, mas não é o caso. E a efetiva despesa com pessoal da competência de agosto foi de 156.331, correspondendo a 44,78% da receita corrente líquida. Então, a despesa com pessoal está num patamar bastante confortável ainda, né? Porque é uma despesa preocupante quando ela está muito perto do limite prudencial, do limite máximo, porque para você diminuir despesas com pessoal é sempre um complicador, mas aqui nós não temos essa, por enquanto o limite está bastante confortável. Okay? Inclusive ele caiu, né? Se vocês verificarem, lá no exercício anterior, nós tínhamos uma receita corrente líquida de 307 milhões e uma despesa com pessoal de 146, que dava um índice de 47,57, de 2013 para 2014. Então ele caiu lá de 47,57 para 44,78. Ok? E então esses eram os números que nós tínhamos para apresentar. Ok? Eu acredito que diante do cenário macroeconômico do país, de recessão, a gente está percebendo algumas quedas de receitas. A gente que trabalha dentro de prefeituras, vocês também como agente político devem ter ouvido, né, vários prefeitos dizendo que as receitas estão diminuindo, nós estamos num momento complicado. Acho que considerando todo esse cenário do município, né, que está engajado num cenário maior, os números estão bastante equilibrados, né? A questão da gestão fiscal do município. Não sei se eu estou enganada, mas é que na outra audiência a gente até questionou a questão do Instituto de Previdência com esse último índice, que haveria uma oscilação em função do Instituto de Previdência. Lembra que a gente comentou isso, tipo da arrecadação? Então, esse índice normalizou agora. Na despesa com o pessoal, a senhora diz. Isso. Exatamente. No ano passado, os fundos de aplicações de previdência tiveram uns rendimentos negativos.
E essa queda, esse rendimento negativo, porque essa receita do Instituto, ela compõe aqui, para formar a receita corrente líquida. Então, aquela receita negativa do Instituto dos rendimentos, que não foi má gestão, foi uma questão de mercado, não teve culpados, assim, foi uma questão de mercado, ela influenciou negativamente na aplicação do gasto com o pessoal. Mas essa situação já foi corrigida agora nesse índice. Então, nós podemos considerar que esses 44% que nós apresentamos, ele é o índice real da despesa com o pessoal do município, do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem um outro índice, né, que a gente nem demonstrou, mas do Poder Executivo foi isso que nós acabamos de apresentar. Ok? Pois não. Por favor, chega aqui na frente, pega um microfone, o André vai levar até para que fique gravado. Boa noite. Celso Branício, da APPP, Associação de Participação Popular na Política. Complementando a pergunta do senhor Adilson, a respeito de verbas da educação, o senhor disse que cumpriu, né, os 25%. E a gente viu agora, recentemente, o Ministério Público indagando a respeito do não término de obras de algumas creches e reformas também. Então, eu acredito que esteja havendo também uma questão de falta de planejamento, porque já deveria estar todas prontas, né? Algumas, inclusive, né, uma delas está acompanhando, que já estão prontas e por falta de recursos humanos, que não sei por que também não foi feito ainda o concurso, né, antes da eleição, não foram inauguradas. Como um bairro próximo à residência da doutora Glaucia, ali nos predinhos. E a respeito também que a doutora Glaucia indagou, houve no passado da Previdência alguns problemas de aplicação dos recursos, né, da Previdência. Então, eu gostaria de saber se os bancos, ou a forma de aplicação dos recursos atuais, se são realmente seguros e se não vai haver novamente esse problema que houve no passado, né? Só esclarecendo do Adilson, o objetivo da audiência hoje é verificar o cumprimento das metas fiscais. Então, tanto o Adilson como o Milton são pessoas técnicas do setor de contabilidade da prefeitura, que eles vêm para apresentar dados contábeis, fiscais, orçamentários. Eles vão ter uma séria dificuldade de saber o que acontece dentro de cada secretaria para expor alguma coisa mais prática. Então, eu passo a palavra para eles para que possa responder, mas já deixo registrado que, na verdade, o que eles vêm prestar conta é sobre a execução orçamentária, sobre o cumprimento das metas, sobre o cumprimento de todas as partes fiscais e contábeis. Adilson. Realmente o André tem razão, nós entendemos mais de números. Mas, se eu entendi a sua colocação, o senhor fala de instalações da Secretaria de Educação, mobiliário, construções de creche. O Poder Executivo acabou de fazer recentemente a elaboração da sua peça orçamentária para 2015, que é onde está planejado todas as obras, tudo aquilo que vai ser gasto para o próximo exercício. Nós realizamos audiências públicas, foi chamado todos os secretários das pastas, então eu acredito que essas demandas que o senhor colocou, se elas não estão programadas para 2014, elas provavelmente foram programadas, então, para serem executadas ao longo do exercício 2015, nesse planejamento orçamentário que o Milton vai protocolar aqui na Câmara amanhã. Então, provavelmente, essas obras, essas melhorias devam estar contempladas minimamente no orçamento de 2015. E o senhor mencionou também a questão do Instituto de Previdência, né? No ano de 2013, o Ministério da Previdência abriu uma possibilidade dos institutos e dos municípios ajustarem suas contas com o Ministério da Previdência. Foi onde, em caráter de exceção, eles permitiram que todas as dívidas do município para com o Instituto fossem parceladas até em 240 meses. Nesse sentido, eu posso dizer, porque isso já tem um aspecto contábil, o município de Barretos, ele pegou vários parcelamentos antigos em abertos, tinha lá
6, 8 parcelamentos picados, nós juntamos tudo isso, fizemos um único parcelamento global no ano de 2013, e esse parcelamento, então, vem sendo cumprido rigorosamente pela administração atual. Então, hoje, o município deve para o Instituto de Previdência? Deve, mas ele deve dentro de um parcelamento que foi negociado, onde o município está cumprindo com suas partes, com a parte financeira, né, que coube na negociação. Então, aos poucos, esse recurso que não foi ingressado no Instituto vai ser pago agora através desse novo parcelamento que foi feito no ano passado. Espero ter ajudado. Sim, eu compreendo. Agora, o que eu citei também é a respeito dessas verbas da Previdência, do Instituto, em que elas estão sendo aplicadas, né? Se essas aplicações atuais são seguras. Bom, o Instituto de Previdência, isso eu não vou poder afirmar para o senhor, porque o Instituto de Previdência, ele tem, o próprio Ministério diz quais são as regras, quais os fundos que podem e que não, onde pode e onde não pode ser aplicado os recursos, né? Hoje já existe uma vigilância muito grande do Ministério da Previdência junto aos institutos de previdência. A cada bimestre tem que ser feita uma prestação de contas ao Ministério da Previdência, de onde e como está sendo aplicado esses recursos, as disponibilidades financeiras. O Ministério, inclusive, diz, olha, X% em determinado fundo. Então, existem regras muito claras hoje para aplicar os recursos, para que não possa ocorrer o que aconteceu em períodos anteriores, e ainda assim o Instituto ele dispõe de uma empresa, ele tem uma empresa especializada em aplicações, contratada especialmente para assessorar a equipe interna do Instituto. Então, eu creio que o risco hoje é bem menor do que períodos anteriores no tocante à aplicação de recursos do recurso do Instituto. Só para complementar, inclusive no site do Ministério da Previdência, existe hoje a abertura de todos os valores que foram pagos mês a mês. Eu cheguei a brigar muito, eu até brigava aqui por causa que queria a prestação de conta do Instituto. Hoje é aberta a qualquer pessoa da população pela internet no site previdencia.gov.br. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública.